E é justamente isso que o texto que nós vamos estudar agora foca. As dificuldades externas. Nós vamos pensar um pouquinho nessas dificuldades. Paulo já havia passado por alguns julgamentos, já teve que ser levado até Cesareia Marítima, e agora ali ele foi julgado já por Festus, por Félix, mas Félix, depois de 2 anos, foi deposto do seu cargo, e foi levantado Festo no lugar dele, e ele vai ser julgado novamente. Ele vai ser levado ao tribunal novamente. E a primeira coisa que Festo, ao chegar agora, começando a governar aquela província, a primeira coisa que ele quer fazer é ter um bom relacionamento com os líderes judaicos para que não ocorra nenhum tipo de guerra, não ocorra nenhum tipo de revolução, para que esses líderes não se voltem contra ele. Ele quer manter a paz romana, dentro daquela província. E o que ele faz então é ir conversar diretamente com esses líderes, e esses líderes então querem levantar justamente a acusação que foi feita ao apóstolo Paulo. E aí é o que nós vamos perceber no trecho que está entre o capítulo 1 entre o versículo 1 até o versículo 12. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele. Apresentando as acusações contra Paulo, pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui, Festo chegando nessa província, procurando agradar os judeus, ele dá ouvidos às acusações. E as acusações são fortes, buscando a vida, buscando tirar a vida de Paulo. Existe até um plano para que Paulo, sendo levado de volta a Jerusalém, seja emboscado no meio do caminho e assim sua vida seja tirada. Lembrando que há 40 homens que juraram que nem comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo, do apóstolo. Esses homens deveriam estar passando muito mal nesse momento, porque já fazia um bom tempo que Paulo estava preso. Nós percebemos, primeiramente, acusação. Como Satanás tenta atacar a igreja em nossos dias? Uma das armas de Satanás, naquele tempo e nos nossos tempos, é por meio da acusação. A acusação sempre é levantada contra a igreja de Cristo. No ano de 69, 70, foi levantada uma grande acusação. Até esse ano, a igreja não era perseguida por Roma, era perseguida apenas pelos judeus. Mas foi levantada a acusação de que os cristãos teriam ateado fogo em Roma. Nero fez isso. E aí começou-se ali uma grande perseguição aos cristãos por parte de Roma. Por meio de uma acusação, os cristãos começaram a ser perseguidos.
Ao longo do tempo, os cristãos foram acusados de serem canibais. Acusados de serem canibais porque eles comiam da carne e bebiam do sangue de Jesus. Então as pessoas, ouvindo que eles comiam do pão e bebiam do vinho, e isso representava a carne e o sangue de Jesus, acusavam os cristãos de serem canibais. Eles eram acusados de incesto, porque eles se casavam com as suas irmãs em Cristo. Então eles eram constantemente acusados. Nos nossos dias nós temos acusações diferentes. As acusações os cristãos são homofóbicos. Eles odeiam, eles detestam, eles querem destruir os homossexuais. Mentira. Ninguém quer destruir os homossexuais. Ainda mais os cristãos. Os cristãos são machistas. Eles são contra todo e qualquer movimento feminista. Eles dizem até que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Mentira. A grande maioria dos direitos que as mulheres têm foi porque cristãos lutaram por eles. A grande liberdade que os homossexuais têm foi porque cristãos lutaram para que eles pudessem ter essa liberdade de abrir a boca e falar. Se fosse há anos atrás, teriam sim penas contra eles. Mas muitos cristãos se levantaram e lutaram contra isso. Para que o amor fosse propagado. Para que as pessoas aprendessem a amar e não a odiar. Foram os cristãos que lutaram por esses direitos. E nós começamos a ver que constantemente as pessoas buscam levantar acusações contra os cristãos, tentando de alguma maneira denegrir os cristãos, desanimar os cristãos. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece que alguns cristãos caem nessa ladainha. Que igreja é um lugar que não deve ser frequentado. Acusam os cristãos de botar medo nas pessoas para poder, de alguma maneira, fazer com que elas se tornem escravos. Mentira. Cristãos verdadeiros buscam a liberdade. Cristãos verdadeiros pregam a liberdade. Se há alguém pregando algum tipo de unção espiritual, algum tipo de posse sobre a vida de outras pessoas, se há alguém dizendo, olha, se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, você vai ter algum problema, alguma dificuldade, você vai estar com sofrimento debaixo de maldição, isso não é cristão. Não é uma pessoa cristã. Ainda que ela diga que não é. Ainda que ela diga, não é. É totalmente diferente daquilo que temos pregado, daquilo que temos ensinado, daquilo que recebemos de Jesus e dos apóstolos. Mas constantemente o mundo acusa os cristãos. Constantemente eles apontam o dedo e querem ensinar como o cristão tem que ser e como ele tem que agir durante os dias de sua vida. Isso é muito incoerente. As pessoas que nunca leem a Bíblia, as pessoas que nunca vão ao culto, as pessoas que nunca oram, querem dizer para você, para mim, que sou cristão, como que é um cristão. Quanta incoerência nós conseguimos ouvir dentro de algumas frases que as pessoas dizem. Por quê? Primeiro porque Satanás ele busca realmente acusar para te desanimar, para fazer com que você deixe de ir à igreja, para que você se torne um desses chamados, cansados de igreja. São pecadores mesmo, não são cansados de igreja. Eu me desapontei com a igreja porque o pastor disse que eu ia ficar rico e não fiquei. Culpa sua. Você está indo na igreja para ficar rico? Vai procurar trabalho e trabalhar. Vai procurar emprego. Quer ficar rico? Fique rico honestamente. Você está achando que Jesus morreu na cruz para que você fique rico? Não. Jesus morreu na cruz para que você tenha o perdão dos seus pecados, para que você, por meio da fé nele, seja perdoado e a sua vida seja dele. Esse tipo de acusação, esse tipo de apontamento de dedo, não é nada mais do que o pecado. O pecado sendo mostrado no coração das pessoas.
e muitos dos nossos cristãos continuam sendo acusados. Mas o interessante é que mesmo debaixo de acusação, Paulo ficou de pé. Paulo permaneceu ali dando o testemunho dele. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que alguns dias depois disso, o rei Agripa, ele foi até Cesareia. Por quê? Festo tinha acabado de chegar, Festo está acima de Agripa na hierarquia, e Agripa foi lá então se mostrar, foi conhecer Festo, foi mostrar quem ele é. Rei Agripa é um rei da linhagem dos Herodes. E aí, o que acontece? O Festus, ele pega e convida a Agripa, expõe o caso, por conta de Agripa estar demorando ali alguns dias, expõe o caso de Paulo e pede a opinião de Paulo, a opinião de Agripa a respeito do caso de Paulo. E aí nós vamos ver, na sequência, justamente isso. A chegada de Agripa, do versículo 13 até o versículo 22, e no versículo 23 em diante, como foi que chegando Agripa até Paulo, no tribunal, como que eles agem, o que acontece. Olha só o que acontece lá. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes, conosco vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me pareceu razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. A gente percebe aqui uma certa intimidação agora. Primeiramente pela pessoa do próprio Agripa. Esse era Agripa II. O bisavô de Agripa II era Herodes o Grande, aquele mesmo que mandou matar os bebês na perseguição contra o próprio Jesus Cristo. O avô deste Agripa é aquele mesmo, Herodes Antipas, é o mesmo que matou João Batista. E aí, Agripa I, o pai dele, é o mesmo que matou Tiago. E ali está Paulo diante de mais um Herodes, esperando o quê? Paulo já devia ter feito a conta, né? Bebês, João Batista, Tiago, eu já devia estar se passando. Mas mais que isso, os grandes da cidade, com grande pompa, com grande ostentação, eles vêm diante dele, mostrando quão poderosos eles são, quão intimidadores eles são. E aí, diante dessa situação, a gente começa a olhar e tenta imaginar a cena. Você no meio, muita gente poderosa, gente com o poder de tirar vidas, estão ali para ouvir o seu caso. Não é de se pensar que Paulo poderia, por algum momento, titubear e falar, bom, melhor eu dar um passinho para trás, porque pode ser que o bicho pega agora. Se até agora não deu ruim, pode ser que agora dê. Não é de se imaginar? Mas a postura de Paulo continua a mesma. Continua firme, continua olhando para o prêmio, continua olhando para o alvo da sua soberana vocação. E assim como naquele tempo existia intimidação, e ao longo da história existiu muitos relatos de intimidação no meio da igreja, nós percebemos que nos nossos dias existem também. Note você que Policarpo de Esmirna, antes de ser morto, ele foi convidado a negar o Evangelho. Foi convidado a negar o Cristo. Mas ele disse que como ele poderia negar o Cristo, que esteve com ele todos os anos de vida dele. E ainda disse mais, aquele homem que estava ao seu lado. Me dê 3 dias e eu te convenço também.
de que ele deve ser o seu Senhor. Intimidação. Por meio de intimidação, os católicos romanos tentaram julgar Lutero para que ele voltasse atrás nas suas 95 teses escritas, naquilo que ele havia escrito contra as indulgências que estavam erradas. Ao longo da história, muitos homens foram martirizados, mortos. John Wycliffe foi morto por traduzir a Bíblia. Tanto é que hoje existe o Instituto Wycliffe, deram o nome dele ao Instituto, por esse Instituto trabalhar com tradução de Bíblia. Muitos morreram ao longo da história, intimidados, para que não continuassem a pregar o Evangelho, não continuassem a lutar pelo Evangelho. Nós percebemos que a intimidação que nos é feita no dia a dia é um pouquinho diferente. Essa é a intimidação dos ricos. Eu acho muito interessante quando nós falamos de missões, as pessoas levantam a mão e dizem: vamos para a África, vamos para os ribeirinhos, vamos para os países pobres e isolados. Parece que na nossa mente, na mente das pessoas, na mente do cristão, está cauterizado a ideia de que quem tem dinheiro não precisa de Deus. Já está intimidado pelo dinheiro. Ninguém fala: vamos para Dubai, vamos ganhar aqueles cheques para Cristo, vamos para a Arábia Saudita, levar Jesus Cristo até esses homens donos de postos de petróleo. Vamos pregar lá para o patrão da minha empresa. Não, é sempre para o faxineiro, nunca para o patrão. O dinheiro é algo que intimida. É uma tristeza isso, mas é uma verdade. Muitos cristãos, quando veem que a pessoa tem um poder aquisitivo um pouco maior, ela fica encolhida, com medo de pregar o Evangelho, como se aquela pessoa não precisasse de Jesus. Mas a verdade é que quando o jovem rico veio até Jesus, Jesus disse a ele que era necessário ele segui-lo, ele abandonar, vender tudo que tinha, dar aos pobres e segui-lo. Jesus Cristo não disse a ele: olha, você já é um homem rico, você já tem muitas posses, fica tranquilo. Não foi isso. Jesus Cristo levou a mesma mensagem, tanto aos pobres quanto aos ricos. Então, a primeira coisa que nós percebemos que muitas vezes nós somos intimidados, e a igreja é intimidada, é por conta do dinheiro. Outra coisa é o poder. Pessoas poderosas, políticos. Porque sempre quando se fala de levar o Evangelho é para a cadeia, e nunca para a Câmara Municipal. Só presidiário precisa de Cristo? Ou seja, só quem não tem poder nem sobre a sua própria vida, está trancafiado em uma cela, precisa de Cristo? Ou quem está liberto, indo na Câmara Municipal, falando a grandes multidões, com poder a respeito de tomada de decisões sobre a vida pública? Será que essas pessoas não precisam do Evangelho? Por que nós não pensamos nelas? Porque a grande verdade é que nós somos intimidados pelo poder. As pessoas com grande poder nos intimidam. Note você que é muito mais fácil falar com um amigo da mesma classe social que a sua do que com alguém que está numa classe social elevada. Muitos cristãos têm essa dificuldade. E esse é um tipo de intimidação que nós sofremos nos nossos dias. E é uma grande tristeza isso, porque às vezes as pessoas estão ali sedentas, precisando da água da vida, e você é a fonte que está na frente dela, e deve jorrar rios de água de vida de você para aquela pessoa, e ela conhecendo Jesus, ela ser transformada, só que aí você fica intimidado, encolhido, e não prega Jesus para essa pessoa. Não prega para o seu patrão, não prega para o empresário que você conhece, não prega para o seu amigo que está bem de situação. Você sempre quer pregar para o que está ruim e doente, passando fome, mas nunca para aquele que está rico, tem bonança dentro de casa. Por quê? Porque o poder intimida. E Satanás conhece bem essas armas. E tem uma outra arma de intimidação que nos tem sido usada, o chamado ecumenismo.
a ideia de que todos os caminhos vão levar para Deus no final. E sabe o que você é se você não atende esse tipo de necessidade, se você não olha com bons olhos para esse tipo de situação? Você é uma pessoa que não tem bom senso. É muito interessante como eu tenho percebido que cristãos com a boca cheia do evangelho têm se calado quando outra pessoa olha para ele e diz: isso é falta de bom senso. Isso não é politicamente correto. E o politicamente correto tem calado a boca de muitos cristãos que deveriam estar pregando o evangelho. Deveriam estar gritando em alto e bom tom: só Jesus Cristo salva. Só o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus na face dessa terra. E pasmem vocês, tem alguns que se dizem cristãos escrevendo livros com ateus para discutirem o seu ateísmo ou a sua fé. Porque a moda agora é dizer que devemos acertar todos e todos, porque no final tudo vai dar certo. E quem diz que não é uma pessoa incorreta, é uma pessoa que não tem bom senso. E muitos cristãos têm sido intimidados dessa maneira. Se calam. Eu acho interessante quando é feita uma pesquisa dentro de uma faculdade teológica e é perguntado: vocês gostariam que o Brasil fosse um país cristão? Vocês gostariam que o cristianismo fosse divulgado com toda a liberdade? Se levanta algumas pessoas e dizem: não, não gostaria. Porque é necessário ter a liberdade de religião. Pessoas que se dizem cristãs não entenderam, não perceberam ainda o grau de urgência que as pessoas que precisa ser feito, realizado a pregação do evangelho. Imagine esse tipo de pessoa, se lhe fosse dado o poder de decisão de hoje mudar todas as escolas nossas e ser pregado o evangelho de Jesus Cristo nas escolas, ser pregado o evangelho de Jesus Cristo nas praças, nos bancos, em qualquer lugar. Ela diria: não, tem que ser dado voz para todo mundo, aí deixa todo mundo pregar qualquer coisa e o que der, deu no final. Por quê? Porque ela quer ser politicamente correta. Ela quer se mostrar num grau acima, assim, de esmero. Viu como eu sou uma pessoa culta? Que aceita as diferenças? Irmãos, ou Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele, ou não adianta a gente estar aqui pregando, ou não adianta você estar aqui. Ou Jesus Cristo é o único que nos leva até Deus, e não há salvação em nenhum outro nome, ou nós estamos aqui à toa. Não há nada, nenhum ganho naquilo que estamos fazendo. Ou Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador, ou Jesus Cristo é o único que pode livrar o ser humano das garras do inferno, ou nós estamos todos enganados. E Jesus Cristo ou era Deus ou era um grande louco, porque ele se dizia Deus e porque ele perdoava pecados. Agora, ou você entende que esse é o único caminho, essa é a única verdade, ele é o pão da vida, ele é a única porta, que ele é o caminho estreito pelo qual você deve entrar, que ele é a porta mais difícil que você tem que entrar, que ele realmente é o bom pastor. Ou você entende isso, ou você não entendeu nada das Escrituras. E você está sendo intimidado pelo politicamente correto e está aí andando, vagando pelas igrejas, sendo mais um vendido. Mais um soldado caído. E Satanás passa do seu lado. E os demônios dizem: vamos derrubar aquele ali? E Satanás diz: não, aquele já está do nosso lado. Aquele é politicamente correto. Deixa ele ali que ele nos ajuda, ele não nos atrapalha. Aquele irmãozinho ali é uma bênção para o inferno. Está levando muita gente para o inferno. E vai continuar levando. Porque o politicamente correto cala esse irmãozinho na hora que ele tem que falar de Jesus. Para o macumbeiro, para o católico romano, para o espírita, para o budista, para o muçulmano. O politicamente correto faz com que ele se cale, ao invés de que ele anuncie as boas novas de que só Jesus Cristo salva.
E tem mais uma coisa que Satanás tenta, que é a ridicularização. Não deu certo na acusação? Não deu certo na intimidação? Vamos para a ridicularização. E aí a gente lê no versículo 24 do capítulo 26. Versículo 24. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Festo interrompe Paulo por quê? Porque ele está falando da ressurreição no versículo 23. E a ressurreição era algo assim que não poderia acontecer para alguém que estava envolvido naquela cultura greco-romana. Os gregos diziam que o espírito era bom, mas a matéria era má. Que a morte era algo libertador, porque era o momento em que a alma deixava aquilo que era mal, que era o corpo. E aí quando Paulo diz, olha, vai ter a ressurreição, Festo fala, você está louco? Como é que eu vou aceitar um negócio desse? A gente vai voltar para o que é mal? Essa era a crença. Então ele ridiculariza Paulo. Ele olha para Paulo e fala, você é louco, Paulo, não dá certo isso aí. E a ridicularização tem sido outro ponto forte ao longo da história e nos nossos dias. Jesus Cristo já foi pintado como um jumento. Um jumento e os seguidores de Jesus Cristo, eles eram considerados homens e mulheres ignorantes, porque seguiam então esse jumento. Jesus Cristo, ele era visto de forma pejorativa, tão pejorativa que aqueles que eram seus seguidores passaram a ser chamados de cristãos, pequenos cristos. É esse o significado. Era uma maneira daqueles que ridicularizavam o cristianismo de falar, olha, você é um pequeno Cristo, você é um cristão, você se parece com aquele jumento, você se parece com aquele Galileu que morreu de forma vexatória, morreu crucificado em uma cruz. Você é um seguidor de Cristo, você não vale nada. Você é só mais um ignorante. Uma pessoa sem estudo. Aliás, cristão é sempre pessoa sem estudo. É aquela tiazinha que é doméstica e lavadeira. Cristão nunca é uma pessoa culta, um filósofo, um historiador. Não é isso que corre nos bastidores? Essa grande bobagem, não é justamente isso que corre? Isso correu durante toda a história. Vai pesquisar quem são os grandes ganhadores do Prêmio Nobel. Você vai descobrir que tem muito cristão ali no meio. Vai pesquisar quem revolucionou a história ao longo dos anos. Você vai descobrir que tem muito cristão ali no meio. Mas aí no nosso tempo nós chegamos e aberrações como essa, que os autores esses que são chamados do Porta dos Fundos fizeram, de figurar Jesus Cristo como um homossexual, Maria como uma adúltera e outras atrocidades no meio de suas cenas. Pasmem vocês, a pior parte, algumas pessoas que se dizem cristãos rindo disso. Entrando em gargalhadas e dizendo que não, tudo normal. Pasmem vocês que algumas pessoas são convidadas dentro de faculdades, nos seus primeiros anos de estudo, a expor se crê em Cristo ou não. E aí quando dizem creio, os outros riem dela. Não deu pela acusação, não deu pela intimidação, vamos ridicularizar, vamos rir dela, vamos tirar sarro dela, vamos afastar ela lá no trabalho, porque ela lá no trabalho ela pega uma Bíblia para ler, vamos rir dela. Vamos falar para aquela criança, porque ela vestiu uma roupa social, ela vai ser pastor. Olha, você vai ser pastor quando crescer. Gente, eu já passei por tanta coisa nessa vida, depois que eu entreguei minha vida a Cristo. Eu cheguei em momentos que eu fui visitar a casa de pessoas que eram amigas, e aí alguns com tom de deboche olhavam para mim, bom, o Andinho não faz mais parte. Ele não dança mais, ele não bebe mais. Ele virou crente. Não, o Andinho não vai lá jogar bola com a gente, agora ele é crente. E as coisas mais esdrúxulas, mais bobas, a gente vai passando
Porque viramos crentes. Dentro de casa, muitos passam coisas piores. Quando ele é cristão e os outros não são. Os outros começam a apontar o dedo. E aí só espera uma falha para ridicularizá-lo. Tá vendo? Você não disse que era crente? Dentro da própria casa. Pais, mães, irmãos fazem isso com aqueles que são cristãos. Satanás continua realizando isso. Satanás continua com as mesmas armas que ele usou há muito tempo atrás.